Olá pessoal, retornando aos nossos tutoriais aqui rápidos e objetivos sobre Excel, a gente vai ver agora uma função que é a função localizar, tá? Continuando ainda nas nossas funções de texto, tá? Apesar do nome localizar parecer um nome voltado para dados de banco ou coisa parecida, banco de dados, né? É uma função ainda de texto, tá? Não é uma função matemática também, é uma função só de texto. Por exemplo, o que que a localizar me dá, tá? Eu quero achar um determinado caractere, tá, a partir de um determinado texto, né? Eu quero saber a posição desse caractere. Por exemplo, eu quero saber, no caso aqui do x, por exemplo, de medidas, tá? A partir de que determinado texto eu posso achar esse x, tá? Vamos fazer ela na prática aí que vocês vão ver. Função, né? A gente vai em função, tá? Vem aqui, verifica se está em texto, tá ok? E vem aqui em localizar, tá? Dá um ok e vai aparecer a nossa janelinha de funções, tá? Deixa eu colocar mais em cima aqui para vocês verem. Bom, eu quero, olha só, texto procurado, tá? É o texto que eu quero achar. Por exemplo, nesse caso, tá? Não é um intervalo, é uma coisa só. Eu quero só achar o x aqui, tá? Vamos supor, né? X, por exemplo, tá? Qual texto? Onde eu quero achar esse x? Eu quero achar esse x aqui, tá ok? Número inicial, a partir de que número eu quero achar isso, tá? Bom, nesse caso, eu vou especificar que é 3 nesse caso aqui, tá? Porque aqui, ó, todos eles dão, tá? Eu vou colocar aqui como 3. A partir do terceiro caractere, eu quero localizar esse x, tá? Eu vou dar um ok. Perceba o seguinte, texto procurado x pode ser uma só, pode ser um caractere só, tá? Ou pode ser uma sequência de caracteres também, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, x35, no exemplo, tá? Ele vai achar também. Vamos dar um ok aqui. Pronto, olha só. Ele achou, tá? A partir do quarto caractere, tá? E eu pedi lá do 3, né? Mas ele achou só a partir do 4. Se a gente considerar aqui, ó, 1, 2, 3, a partir do quarto caractere é que eu vou achar a letra X, tá ok? Bom, eu vou puxar isso aqui para baixo e pronto, tá aqui, ó. Cada um deles está me dizendo exatamente onde está. Aqui, por exemplo, está no sétimo caractere, a posição do X, tá ok? Outro exemplo, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos copiar isso aqui, vou copiar isso aqui, vou colar aqui do lado, tá? Vai dar um erro aqui porque o valor é absoluto, né? E aqui eu vou mudar, tá? Nesse caso eu vou mudar o quê? Em vez de ser, por exemplo, x aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, o e-mail, tá? E vou colocar aqui, ó, o arroba, tá? A partir do arroba é que eu quero achar uma sequência de caracteres, ou saber se isso aqui é um e-mail, por exemplo, tá? Eu posso validar isso aqui dizendo que é um e-mail que tem um arroba, por exemplo, tá? Eu estou achando que tem um arroba, beleza? Tá? E dei aqui um enter. Perceba o seguinte, eu fiz a partir da terceira, do terceiro caractere, tá? Eu vou puxar aqui a partir do, para todos eles. Percebam o seguinte, ó, a partir do terceiro caractere, ele pegou todos, tá? Vamos colocar aqui que a partir do, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos colocar que a partir do sexto caractere, nesse caso, só para vocês verem, ó, ele continuou com 6 ali porque ele acha, né? Só que, observem o seguinte, ó, que nesse caso aqui na linha 4 e na linha 10, ele dá um erro. Ele dá um erro por quê? Porque ele está procurando a partir da linha 6, só que isso acontece antes. Então isso aqui tem que ser tratado, tá, gente? Tem que ser tratado para não aparecer, tá? Então, quando isso acontecer, o que que a gente faz? A gente simplesmente exclui esse último argumento, ó. Deixa como nada aqui, por quê? Porque ele vai interpretar que é 1, tá? Que é a partir do primeiro, tá? Então, a gente coloca ali 1, tá ok? Quando a gente não sabe exatamente onde é, e marca aqui. Perfeito. Por exemplo, eu posso fazer uma condição, como eu disse para vocês, né, algumas funções elas são muito bem-vindas desde que agregadas a outras funções. Por exemplo, uma condição C aqui, identificando, tá, que existe o caractere arroba, um exemplo. Tá? Existe o caractere arroba e existe, por exemplo, um outro caractere chamado, vamos botar aqui, ó, ponto .com, um exemplo. Tá? Olha, está me dizendo que é a partir da 23, ó, por exemplo, tá? Que a partir da 24, 21, 24, quer dizer, eu posso pegar um texto ou uma faixa de texto. E eu posso identificar isso, tá? Por exemplo, para validar um e-mail, tá ok? Ou para limpar um tratamento de e-mail, por exemplo, que eu importo uma série de e-mails, eu quero saber aquilo que é e-mail, aquilo que é válido, né? Se tem arroba, vale, se não tem, não vale, então exclua, né? Então, gente, dá para fazer muita coisa com isso aqui, tá? É muito bom de trabalhar com essa função localizar, evidente, agregada a outras funções.
Tá ok? Então até daqui a pouco a gente volta com mais alguns tutoriais.